Gente, hoje a gente vai começar a nossa aula com a página 125. E aí nós temos as propriedades da multiplicação comutativa, elemento neutro e associativa. Aí a gente vai lá para a página 127. Página 127. Essa aqui a gente fez na última aula, certo? Só para dar uma revisada, para ninguém se perder. Só que a gente vai para 127. Tá bom? Página 127. Então, olha só. Aqui, só um minutinho, gente. Tem gente aqui me chamando no bate-papo para eu conseguir responder. Porque quando eu compartilho a tela, o bate-papo não quer aparecer para mim. Por que será? Tudo bem. Eu já vou voltar para a tela, tá bom? Então, enquanto isso, página 127, para quem ainda está perdido, está procurando aí. Página 127. Eu vou voltar a compartilhar a tela com vocês. Vocês conseguem ver a tela direitinho aí por completo? Tá aparecendo para todo mundo? Ok, Sim. muito bom, ótimo. Tudo bem. Então, olha só. Conforme a explicação que a gente viu da página anterior, a gente ia colocar alguns números entre parênteses, certo? Então, ele dava a opção desses parênteses serem no começo da continha ou no final da continha. Aqui eu coloquei um exemplo para vocês. Então, o importante é de quem colocou parênteses em outros números ou nesse, de chegar ao resultado 900. O que ele estava explicando para a gente? Que independente de como você coloque os parênteses, o resultado ele vai acontecer da mesma maneira. Claro que você precisa fazer a multiplicação corretamente, senão não vai dar certo. Pode falar. Eu fiz bem diferente, mas deu o resultado. Ótimo, então pode deixar, tá? Porque o livro explica que pode deixar em aberto. O importante é chegar no resultado. Pode falar. Eu posso pegar minha borracha que eu esqueci? Pode sim. Ok. Professora, eu acertei. Maravilha. Maravilha, maravilha. Pronto. Calma, está procurando a borracha. Professora, Sim, pode falar. a minha conta eu fiz diferente. Eu fiz sem o parênteses, mas deu 900 do mesmo jeito. Tudo bem, não tem problema. Não tem problema. Porque... Professora, eu fiz de outro jeito, só que deu o mesmo resultado. Pode deixar. Pode deixar. Porque o que ele está falando aqui, que a gente pode fazer a conta de diversas maneiras, mas o importante é chegar no mesmo resultado. E como a gente chega no mesmo resultado? Fazendo a multiplicação corretamente. Então, aqui ele está dando a base para a gente, do que a gente já viu na sala de aula, que essa aqui é bem mais simples, para depois ele aumentar o grau de dificuldade, tá? Então, vamos lá. Tem alguém copiando? Posso mudar de página? Muito fácil, né? Então, vamos para a próxima, tá? Calcule mentalmente cada produto seguinte usando as propriedades do elemento neutro da multiplicação. Ou seja, 1 vezes 789. Fazer uma vez 1.299. Só pode dar o mesmo resultado, né? Não tem como dar outro resultado. Júlia, eu tô te vendo de ponta cabeça. O que aconteceu com você, meu amor?
Você tá de ponta cabeça. Então, olha só, vamos lá. Página 128. Página 128. Na multiplicação, o número 1 é elemento neutro. Mas, e na adição? Qual o elemento neutro? Então, na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Porque qualquer número vezes 1 vai dar ele próprio, tá? 1 vezes 100 vai dar 100. Então, ele é um elemento neutro. E aí, ele está querendo saber na adição, qual o elemento neutro? O elemento neutro na adição é o 0. Por quê? Porque 0 mais 2, 2. 0 mais 100, 100. Certo? Então, na multiplicação é 1. E aí, no número 3, a resposta correta seria o número 0 é o elemento neutro da adição. Professora, essas continhas estavam muito fácil. Muito fácil. Eu também achei. O livro está muito bonzinho. A número 4. Em uma multiplicação de 2 fatores, o produto é 0. Sempre que um dos fatores for 0. De acordo com essa ideia, calcule mentalmente o valor da expressão seguinte. Ué, se ele está falando já ali que é o 0, só pode ser o 0. Ele perguntou e ele mesmo respondeu. Certo? Então, até aqui não tem segredo nenhum. Bem simples, bem fácil. Aí a gente vai para número 5 da 128. Número 5 da 128. Tá pedindo assim. Faça uso de propriedades da multiplicação e calcule o produto em cada caso. Em sala, compartilhe com os colegas como aplicou as propriedades. O que ele está pedindo aqui? Para você mostrar para os seus amigos onde você colocou o parênteses e se você conseguiu concluir a conta. Nada demais. Então, uma sugestão que eu coloquei aqui, porque o importante é chegar no resultado, seria dessa maneira, colocando parênteses entre o 2 vezes 5 e o 4 vezes 5. Ô, Pro, Oi? eu fiz outra conta que deu o mesmo valor. Tudo bem, pode deixar, não tem problema. Porque olha só, o que ele está pedindo para a gente? Para a gente não fazer aquela continha de multiplicação tradicional. Por exemplo, 2 vezes 5, 10. Aí do lado faz 4 vezes 5, 20. Ele está pedindo para a gente montar nessa estrutura. Por quê? Porque daqui para frente ele vai aumentar o grau de dificuldade nessa estrutura de conta. Certo? Então, isso que é o importante. Ô, Perão, Oi, seguir esse raciocínio. o Pode meu falar. e o seu tá igualzinho. Tudo bem, perfeito. Professora, eu já fiz. Ótimo, Professora, eu fiz de outro jeito, mas deu o mesmo resultado. perfeito. Tira ou faz outra coisa? Sem problemas nenhum, tá? Então, a gente vai passar para o próximo. Então, vejam bem, ele começou fácil e ele está aumentando o grau de dificuldade. Página 129. Olha só, ele já aumentou um pouquinho o grau de dificuldade da nossa conta, certo? Então, aqui em cima, vocês conseguem ver a minha seta? Sim. Ok. Então, aqui em cima é essa mesma continha aqui, tá? Não é nada de diferente. E aqui embaixo, a sugestão de colocar parênteses no 2. Quem não colocou, mas chegou ao resultado de 390, sem problema nenhum. Aconteceu a mesma coisa de novo. Você fez diferente, o resultado é o mesmo. Sim. Tudo bem, não tem problema, tá? E aí nós vamos para número 6. A número 6, o resultado correto é a letrinha E. Por que a letra E? Olha a continha aqui, ele já deu pra gente a conta e ele pede pra gente chegar no resultado. Tá bom?
Então, quem chegou ao resultado? 4.200, perfeito. Certo? 131 agora. 131. Até agora tá muito fácil. Então, olha só. Aqui, a figura seguinte ilustra como um pedreiro deverá assentar os azulejos de duas cores em uma parede. E aí ele dá a cor azul e a cor vermelha. E, ao mesmo tempo, ele já dá pra gente a base da nossa continha aqui. Certo? E aí ele pede, como nos exercícios anteriores, para a gente resolver. Então, uma sugestão de resolução seria assim, ó. Dessa vez eu não coloquei o parênteses, mas eu poderia ter colocado entre os 5 vezes 8 e os 5 vezes 4. Ia dar no mesmo, tá bom? Pro, só um minuto que eu vou corrigir. Tudo bem. Então, aqui o que eu fiz, enquanto tem gente copiando? 5 vezes 8, 40, e 5 vezes 4, 20. Depois 40 mais 20, 60. Muito simples. Poderia ter colocado um parênteses aqui também, sem problema nenhum. Ô, Pro, Tá já bom? pode corrigir, não? Pode. Tá no vestinho? Pode, sem problema nenhum. Tá? Professora, essa eu não acertei. Não, essa era tão fácil. Professora, calma aí. Então, olha só, para quem não acertou. 5 vezes 8, 40. E 5 vezes 4, 20. A gente só mantém o sinal de mais aqui no meio, aqui. A gente continua com o mesmo sinal. E depois a gente soma 40 mais 20, 60. Ok? Prontinho. Nós vamos para 132. 132. Tá? Porque aqui eu só coloquei a fotinho que a gente já tem na 130. E aí eu já parti para 132. Então vamos lá. A sugestão que eu coloquei foi essa. Copiei o cálculo que ele já tinha dado. E aí a gente sempre resolve o parênteses primeiro, que foi aquilo que a gente conversou na sala de aula. A gente precisa sempre resolver o que está dentro para depois resolver o que está fora. Então, 8 mais 4, 12. O 5 vezes, eu repito, então fica 5 vezes 12. 5 vezes 12, 60. Então, sempre que ele der o parênteses, é diferente da conta que ele deixa você livre para escolher se você quer colocar ou não, tá? Aqui ele já deu para a gente o parênteses, então a gente precisa resolver o que está dentro para depois resolver o que está fora. A número 3. Ô, Pro, Oi. eu não tô conseguindo ver o último resultado da C. Da C? Não Último. tem. É que, na verdade, não tem resultado, tá? O que ele tá falando aqui? Nossa, já tá avisando que a nossa aula acaba em 10 minutos. Oh. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus, mas nem começou. Mas a gente vai voltar de novo, tá? Sempre aquele combinado. Encerrou a aula, a gente volta no mesmo link para continuar a segunda parte da aula, tá bom? Porque só o programa aqui tem tempo limitado. Aqui, Cauã, ó, na verdade ele nem tá querendo saber resultado. O que ele está pedindo para você colocar os números que ele deu na ordem correta.
tá? De acordo com a igualdade que se pode verificar nos resultados dos dois cálculos anteriores, complete corretamente a sentença a seguir. Então, nada mais é do que esse cálculo aqui, que é a base do cálculo que ele deu pra gente, aqui dentro. A mesma coisa, era só distribuir os números, tá bom? Obrigada. Mas resultado ele não pede. Então, aqui a gente não precisa fazer conta, a gente só precisa completar. Obrigada. Bom, é assim, gente. Na sala de aula é diferente, né? A gente tá ali fazendo a conta e tal, tem interação de um, a dúvida de outro. Então, aqui, como fica muita coisa pra gente corrigir, e a gente precisa dar continuidade ao nosso conteúdo sem dúvida nenhuma, por isso que eu coloquei o passo a passo. A correção está demorando um pouquinho mais, mas é o jeito que a gente tem hoje para conseguir continuar as nossas aulas e não prejudicar o nosso processo de aprendizagem, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida, abra o microfone e converse comigo. Caso contrário, olha, professora, consegui fazer tudo. Perfeito, perfeito, perfeito. Ou na hora que está fazendo o exercício, teve uma dúvida? Me manda por e-mail. Eu acesso o e-mail o tempo todo, tá bom? Mas até aqui tá muito fácil, né? Tudo que a gente já tinha aprendido, ele só está, na verdade, revisando. Então, vamos para número 3, tá bom? Da mesma página, 132. Aqui. Aí, ele tá falando, na verdade, a 2. Eu coloquei aqui para vocês a 2. Converse com seus colegas e professor sobre a razão pela qual a propriedade mostrada no exercício anterior é chamada de distributiva em relação à adição. Então, aqui no caso, nós iríamos conversar na sala de aula, tá? Não precisava ter escrito nada, quem não conseguiu fazer não tem problema, mas eu coloquei aqui uma sugestão do que seria o resumo da nossa conversa, tá? Um dos fatores que multiplica as parcelas de uma adição é um distributivo. Cada uma das parcelas indicadas entre os parênteses, ou seja, os números são distribuídos para a gente conseguir fazer a multiplicação, certo? E aí, entre eles, são indicados os parênteses, ou seja, nós vamos primeiro resolver tudo que está dentro dos parênteses, e o resto a gente repete. A gente só vai se preocupar depois com o restante da conta quando a gente resolver o parênteses, tá bom? Então, resumidamente, seria isso daí. Claro que nós colocaríamos mais coisas, discutiríamos mais. Então, resumidamente, só para não ficar vago a número 2, que é entre os colegas e o professor, eu coloquei essa resposta, tá? Na número 3. A número 3, de novo, ele deu a base para a gente de cálculo e pediu para a gente resolver a continha. Para mim, eu não consigo ver aqui na tela, então eu vou olhar no meu livro, porque na minha tela aparece o compartilhamento, a imagem de vocês, e eu não consigo olhar a conta, tá? Como que ficou a nossa conta? 2 vezes 50 mais 2 vezes 9. E aí eu vou resolver uma parte de cada vez. Primeiro, 2 vezes 50. Então, a gente vai resolver sempre vezes. A gente não vai fazer 2 vezes 50 mais 2. A nossa conta vai dar errado. Não é 50 mais 2, tá vendo? É 2 vezes 50. É esse cálculo que ele está perguntando primeiro. Se a gente pensar assim, o símbolo de mais continua sozinho. Então, a gente resolve 2 vezes 50, 100. Coloca o sinal de adição novamente e calcula também. Faz aí a multiplicação. 2 vezes 9. 18. E aí a gente tem o restante da nossa continha. A gente não se complica, resolve rapidinho. 100 mais 18, 118. Tá? Então, não tem parênteses. Mas tem continha de vezes, você vai resolver primeiro vezes e não vai fazer nada com continha de mais agora. Igual eu tô mostrando aqui na tela. Esquece o mais aqui, o mais você só vai repetir, para você dar sequência na sua conta e somar lá na penúltima, última fase da nossa conta, tá? Tudo depende do tamanho da conta. Então, vamos lá. Próximo. 133. A 133,
tá pedindo para a gente fazer o quê? Pedindo para a gente montar essa conta extensa que ele deu na página anterior. Então, a gente só tinha que montar de acordo com essa base aqui que ele deu. Então, o 39, o que ele está falando para a gente? Que o 39 ele só é formado quando a gente tem o 30 mais 9, e vai dar 39. Então, o que ele colocou aqui como resultado para a gente? 2 vezes, entre parênteses, 30 mais 9, que nada mais é do que o nosso 39. Aí ele fez 2 vezes 30, mais, sinalzinho de mais, 2 vezes 9. 2 vezes 30, 60. Sinalzinho de mais, ele repetiu. 2 vezes 9, 18. 60 mais 18, 78. Então, o que ele fez aqui? Ele não fez aquela conta compridinha que nós estávamos acostumados a fazer. Tá bom? Ele não fez na vertical, ele fez na horizontal. Lembra que eu falei para vocês, na sala horizontal é quando a gente olha o horizonte. Como se nós estivéssemos lá na praia olhando o mar. É horizontal. Aqui é a mesma coisa. Então, ele só repetiu a mesma fórmula usando a ideia do exercício anterior. Então, no exercício anterior, praticamente, ele já tinha dado a resposta. Era só a gente montar a continha e chegar no resultado final. Professora, falta quantos minutos para a aula acabar? Ah, falta bastante ainda. Pelo menos uma meia hora, tá bom? Tá. Ô, Pro, Oi. você acha que 23% de bateria dura meia hora? Quer ir buscar o carregador? Eu aguardo. Melhor, né? Eu quero. Vai lá. Bom, então olha só. Olhando aqui, todo mundo já fez, outros só corrigiram. Gente, no número 5 era a mesma coisa, tá? Pra gente chegar ao cálculo final. Então, ele deu a base, certo? E aí, ele pede pra gente fazer a conta. Então, a propriedade distributiva pode ser aplicada para mais de 2 parcelas na adição. Seguindo essa ideia... Fala de novo. Oi? Fala de novo que saiu do negócio e voltou. Ah, tá. Então, nós estamos na número 5 da 133, tá bom? E aqui no número 5, ele pede na letrinha A para a gente seguir o cálculo, tá? Então, seguindo essa ideia, aplique essa propriedade e resolva cada expressão dada. Ou seja, é para a gente